Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Opa, que caiu um papel aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Sou a professora Kelly, caso alguém não me conheça. E hoje nós vamos começar a estudar um assunto bem interessante, que tá, assim, muito em vigência, né? Porque agora a gente está estudando tudo que vem sobre a Ásia, né? Vamos ver aqui, deixa eu passar a página certinho para vocês, 364, que eu tinha esquecido de anotar aqui. 364 é a página que a gente vai começar a ver. Então, querendo ou não, um assunto novo, né? Mas com uma continuação. Na aula passada, nos assuntos anteriores, aliás, a gente estava vendo o capítulo 3, que estava falando sobre a questão física, espacial do continente asiático, questão de territorialidade, tamanho e tudo mais, né? Agora nós vamos ver essa questão aqui da população. Como a gente já sabe que a Ásia é o maior continente em área territorial, então a população não vai estar longe disso, tá? Com certeza é o continente mais populoso, porque nós temos os dois países mais populosos no mundo nesse continente, que é a Índia e a China, que até tá aqui em destaque, tá? Então, gente, vocês fizeram na última live, eu pedi para vocês responderem a página 365. São perguntas, sempre essas do início do capítulo, vou reforçar mais uma vez, né? São perguntas relacionadas ao senso comum, que você já sabe, né? Não é algo específico. Então, acredito que a opinião de vocês conseguem responder isso aqui, né? Sem eu precisar estar colocando a resposta correta, porque isso é bem interpretativo, tá? Mas qualquer coisa me chama no grupo se vocês tiverem dúvida. Vamos seguir? Então, sobre a população da Ásia. Primeira coisa que a gente tem que ver. Como é um continente, vou colocar aqui no globo para vocês, ó. O maior continente do planeta, né? Nós pegamos aqui, nós temos várias partes da Ásia, sul da Ásia, leste da Ásia, o Oriente Médio também é Ásia, tá? A Ásia Central, cada uma dessas regiões, ela tem característica própria, tá? E a população também tem suas características próprias. Se a gente olhar aqui, vamos lá na página 367. A gente está falando aqui tá falando nesse texto sobre um caldeirão multiétnico. O que significa isso? Multiétnico e religioso, que tem uma diversidade gigantesca, tá? Então, já que eu tô falando dessa página, pra gente não se perder, eu passei essa página aqui como tarefa. O que vocês vão fazer? Vocês vão descrever as principais características populacional em cada região asiática. Então, qual que é cada região asiática? Tá aqui a página 367, tá? Olhem lá, no Oriente Médio, qual é o tipo de população que tem, né? Ela é predominante por árabes. Então, vocês vão olharem ali, ó. Oriente Médio é uma região. Ásia Central é outra região. Leste Asiático, Ásia Central, Leste Asiático é outra, que a gente vai ter China, Japão, tá? Sul da Ásia, que a gente vai ver a Índia como principal destaque, e o Sudeste, que a gente vai ver aqui Filipinas, Malásia, toda essa região aqui, tá? Vocês vão pegar cada uma dessas regiões, esses tópicos aqui, e vão escrever qual é a principal característica. Não precisa escrever o texto, copiar tudo não, tá? Por exemplo, igual eu falei, Oriente Médio. Qual que é a maior característica da população? É uma população composta por árabes. Já tá bom, tá? Se vocês quiserem colocar um pouquinho da história, podem colocar o porquê, mas é só descrever cada população, cada regional. Cada região, cada população de cada região, tá? Pra confundir as palavras. E já que eu tô falando das tarefas, então olhem rapidinho.
vocês vão fazer a 372, 373 também, tá? Essas duas aqui, tá bem tranquilinho. Agora, olhem cá na explicação da prof, algumas coisas que a gente vai ter que comentar que são centrais. Primeira coisa, leiam. Leiam até a página dos exercícios. A parte econômica não entre ainda, que a prof... Podem ler, mas vai ser assunto da próxima aula. Primeiro vocês leiam, porque é um assunto grande, tá? E segundo, vocês entendendo que por ser um continente muito grande e tem diversos povos, diversas religiões, né? A gente vai ter características muito específicas em cada região. E até a questão da população também a gente vai ver isso. Um assunto que eu quero que vocês entendam é sobre o crescimento demográfico que a gente está tendo. A gente está vendo um crescimento exorbitante na Índia. Então a Índia é o segundo maior país do mundo em população. Perde apenas para a China, que é o primeiro. Mas existem estimativas que isso vai se inverter, tá? Porque a China, nos anos, acho que foi em 49, se não me engano, deixa eu só conferir para não falar besteira, tá, gente? 1949, tá. Foi implantado o regime socialista na China. E no início, o governo incentivou que a população tivesse muitos filhos, e já era uma população grande, por ser uma sociedade antiga, já tem milênios de história, né? Então já era uma população já concentrada. Eles incentivaram, só que esse incentivo inicial teve um descontrole, aumentou demais. E aí o governo começou a intervir direto. Vocês podem ler ali na página 371, tem o trecho que fala sobre o único filho chinês, né? Então, até uns anos atrás, a China, você morasse na China, você poderia ter um filho só, tá? E um filho, geralmente, do sexo masculino. Como assim? Gente, infelizmente, é uma prática comum, ou era comum, na China, quando você tinha 2 filhos, um menino e uma menina, eles abandonavam a menina, eles levavam a menina para centros que não sabe se ela ia se criar. Por quê? O sistema socialista, ele monitora muito a população. Então, quem tinha até um filho tinha benefícios do governo. E quem tinha mais de um filho perdia todos esses benefícios e tinha que pagar altas taxas tributárias, tá, para o governo. E a questão histórica, não sei se é do patriarcal, mas eu não sei, eles preferiam, entre o menino e a menina, manter o menino. E se vocês fazerem um levantamento, na apostila de vocês não tá falando sobre isso, mas podem pesquisar, que tem em torno dos 9, 10 homens para cada mulher na China, tá? Então, mulher é uma coisa rara na China. Não é raro pelo tamanho da população, mas tem muito, muito mais homens, tá? Hoje tá mudando um pouquinho isso. Então, era muito comum, por exemplo, a mulher casada, aí o marido morria, no outro dia tava o irmão do marido, o tio, o primo, todo mundo querendo casar com ela, por causa da, né, até pra ficar naquela questão familiar. Mas assim, então assim, vamos falar no geral da população, né? Essa questão de entre homens e mulheres, a gente vai ver que tem muito mais homens lá, até por esse incentivo. Quando o casal tinha gêmeos, um menino e uma menina, se eles tivessem que abandonar, eles abandonavam a menina. Infelizmente, tá? Então a gente vê coisas assim que a gente não compreende, que a gente acha absurda, mas coisas que a história mostra que acontecia muito, tá? Vocês podem perguntar pro prof de história o que eles faziam na Idade Média com as crianças, quando eles tinham muitos filhos, se tinha uma criança deficiente, eles não tinham como sustentar essa criança, não ia poder trabalhar, tinha muito abandono para morrer, tá? Infelizmente isso é triste, tá? Quando eu falei deficiente, no quesito que não tem algum aspecto que perante a sociedade da época, tá? Não me levem a mal, pelo amor de Deus, não tô falando de ninguém.
Mas assim, entenda isso aqui, tá? Então a China tinha aquela questão do filho único. Hoje o governo está incentivando até ter 2 filhos, por quê? Não só pela questão de só ter homens, mais homens, muito mais homens do que mulheres, mas pela questão do envelhecimento da população. Então a gente tem um baixo crescimento vegetativo, tá? Então eles estão querendo igualar, porque senão vai ficar muitos idosos, muitos velhos e poucos jovens. E quem é que trabalha? Literalmente, que gera renda. Lembra da PEA que eu falo para vocês, que eu já falei várias vezes? A população economicamente ativa é em torno até os 60, 65 anos. Então, acima disso, para o governo é despesa, tá? Então, eles modificaram um pouco porque senão ia envelhecer demais a população, que é o caso do Japão, tá? O Japão tem um crescimento vegetativo pequeno e a gente tem uma concentração de pessoas mais velhas muito grande no Japão, tá? Os japoneses são uma das maiores economias do mundo pelo seu tamanho, a sua demografia, né? O Japão é uma potência, uma potência. E o incentivo, eu não sei, deve existir incentivo por parte do governo, mas o interesse em ter filhos é muito menor. E vocês podem observar que nos países menos desenvolvidos, os casais têm mais filhos, né? Nasce mais criança por mulher, porque você faz o cálculo por fecundidade, faz por mulher, né? Então, resumindo isso aqui é uma tendência, né? A China ser o segundo, a Índia o primeiro, vai demorar muito. A África é um continente gigantesco, não tô trabalhando na África com vocês já estudaram, mas proporcionalmente alguns países africanos ainda crescem mais do que a Índia. Mas como a população da Índia é muito grande, se um dia alcançar, vai demorar muito, tá? Então, assim, a Índia tá meio que descontrolada a população. Ela vai ser a primeira, assim, em menos de 50 anos, se continuar nesse ritmo, bem menos, tá? E aqui, gente, se a gente olhar na Ásia, deixa eu só conferir aqui. Tá gravando? Deixa eu acelerar. Se a gente olhar na Ásia, a gente vai ter Indonésia, que é muito populoso, o Paquistão, né? Então, assim, tem muitos países. O Japão, ele proporcionalmente, como eu falei, a questão da demografia, da densidade demográfica, é um país extremamente populoso pela sua área territorial, mas é uma população mais velha. Então, já que eu falei essas coisas pra vocês, vamos lá rapidinho, duas questõezinhas que eu vou ajudar vocês a responder. Primeiro, a população da Ásia. Vocês vão ler e vão fazer uma análise dessas duas imagens, certo? Uma é aqui em Hong Kong. Hong Kong é uma região, uma cidade que foi colonizada pelos britânicos, né? Pela Inglaterra, pelo pessoal do Reino Unido, e eles têm uma forte influência capitalista. É um lugar muito desenvolvido dentro da China. E aqui a gente está vendo uma área rural, vou falar rapidinho aqui, na Indonésia. O que vocês estão observando? As fotografias mostram realidades distintas que caracterizam o perfil da população asiática. Que conclusão se pode tirar sobre ela ao observar as imagens? Quais conclusões? Então vocês podem estar dizendo o quê? Que a Ásia é tão vasta, tão amplo, que você vê grandes centros movimentados, né? E áreas estritamente rurais. Então vocês podem estar colocando isso, que ao mesmo tempo você vê partes extremamente urbanizadas e partes extremamente rurais, tá? E outra coisa que a prof vai ajudar vocês rapidinho para responder, que eu acabei de falar sobre a questão do Japão e ainda citei Indonésia aqui, que faltou um acento, tá? Vocês me perdoem. Deixa eu colocar logo, agora que eu vi.
a população numerosa e o crescimento. Então, olhem os gráficos, rapidinho aqui, tá? Com base nos gráficos, aponte as diferenças verificadas na estrutura etária da população do Japão e da Indonésia. Indique em qual país a taxa de crescimento vegetativo é mais elevada. Olha, o crescimento vegetativo entre os dois países é muito maior na Indonésia, porque a gente tem uma base da pirâmide. A base da pirâmide são jovens, tá? A população mais velha tá no topo. Olha o Japão, gente, quanto idoso que tem no Japão. Então, eles estão tendo alguns problemas sobre essa questão de geração econômica, né? Tudo bem que eles têm tecnologia de ponta, então muita função que o ser humano podia estar executando, às vezes eles têm maquinários para isso, né? Robótica para isso. Mas isso é uma outra questão que fica para um outro momento, uma outra aula, tá? Então, gente, aqui vocês vão apontar quem? Indonésia. Indonésia tem o maior crescimento vegetativo, uma base de jovens muito maior, proporcionalmente, do que o Japão, ok? Então, gente, por hoje é isso. Faça essas tarefas. Qualquer dúvida, me perguntem no grupo. E eu vou encerrar por aqui, porque já tá imensa a aula. Um beijo, fiquem bem, fiquem em casa.